Você ama a volta de Jesus ou você tem medo da volta de Jesus? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, sejam bem-vindos a mais um devocional, né? Você percebeu que a introdução hoje está totalmente diferente, justamente porque nós estamos voltando com a nossa série de devocionais aqui para o nosso canal, né? Com isso, eu quero que você acompanhe comigo ali em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7 e 8, que vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está falando para o jovem pastor da igreja de Éfeso chamado Timóteo, né, um dos seus companheiros. Timóteo, ele cresceu ministerialmente, principalmente falando aos pés do próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo escreve para Timóteo como quem escreve para um filho, como quem fala com um filho amado, tanto é que Paulo chama ele de amado Timóteo, né, em uma das suas cartas ali. Mas diante disso, Paulo está terminando a sua carreira. Paulo está terminando a sua jornada e ele escreve então para esse jovem o encorajando, dizendo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. O interessante aqui é que Timóteo presenciou, mesmo distante, mas ele presenciou e viu aquilo que o apóstolo Paulo havia passado na sua jornada cristã. Então ele entende o que Paulo fala quando ele diz: olha, eu combati um bom combate, porque não foi fácil, porque foi justamente uma guerra travada no meu ministério. Eu terminei a minha carreira, né? Paulo está falando de um tom de corrida, né? Eu terminei a minha corrida, eu terminei a jornada que estava proposta para mim. Eu cheguei ao final na linha de chegada. E a forma que Paulo chega nesse final é justamente assim: Timóteo, eu corri, eu batalhei, eu lutei, mas eu consegui guardar minha fé até o final. A fé do início é a mesma fé que eu consegui perseverar aqui no final da jornada. Isso aqui é muito importante para nós, principalmente como cristãos, principalmente como jovens ministros, pregadores, que você que está começando, você que já ministra a palavra, assim como era importante para Timóteo. Entender que Paulo passou por tudo que ele passou, mas é possível sim você passar por todas as turbulências do ministério. É possível sim você sofrer todas as afrontas que Paulo sofreu no ministério e ainda assim terminar uma carreira gloriosa e guardar a fé em Cristo Jesus. Até porque a nossa esperança não está em nada nessa terra. Nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer, no que a força do nosso braço pode fazer, mas a nossa esperança está naquele que prometeu e nos garantiu que estaria conosco todos os dias. E este é o responsável por nos manter firmes na sua presença a ponto de guardarmos a fé até o último dia. Diante disso, então, Paulo vai finalizar dizendo para Timóteo o que ele estava esperando, né, e o que ele iria receber por guardar essa fé. Ele vai continuar dizendo: olha, agora me está reservada uma coroa de justiça. Uma coroa de justiça que não foi homens que preparou para mim, mas o Senhor, o justo juiz, e ele me dará sim naquele grande dia. Paulo falou que a sua jornada ministerial, que a sua batalha que ele teve na sua jornada teria uma recompensa. Essa recompensa é essa coroa. Não foram homens que separaram e prepararam para ele essa coroa, mas aquele que o guardou na sua fé. O Santo Senhor, o justo juiz. E é esse quem vai coroar os cristãos que chegarem lá naquele grande dia. Diante disso, Paulo encerra então falando para esse jovem Timóteo: mas Timóteo, não somente para mim, não somente para eu, o apóstolo Paulo, mas tanto para mim quanto para todos aqueles também que amam a sua vinda. E é sobre isso que nós iremos refletir aqui, talvez a maior parte do tempo nesse vídeo aqui. Paulo vai falar para Timóteo: olha, eu estou aguardando uma recompensa, mas essa recompensa não é apenas para mim, mas é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E a minha pergunta para você é: quando você ouve falar sobre a volta de Jesus, você ama, você anseia, você espera ou você tem medo desse grande dia? Muitas pessoas temem, muitas pessoas tremem diante dessas palavras, mas são pessoas que não têm a sua fé firmada em Jesus. São pessoas que não esperam nada naquele grande dia. Nós que temos a nossa fé no Senhor não precisamos ter medo. Nós que temos a nossa fé firmada na rocha inabalável que é Cristo, não precisamos temer esse grande dia.
Nós precisamos amar, nós precisamos ansiar, nós precisamos desejar esse grande dia. Assim como o apóstolo Paulo, nós devemos viver todos os nossos dias almejando isso. Olha, eu estou correndo essa jornada, eu estou batalhando essa corrida, mas eu tenho a certeza de que eu serei recompensado naquele grande dia, porque eu amo a volta de Jesus. Eu espero ansiosamente a manifestação no momento em que ele vir na sua glória buscar o seu povo. Nós, como Igreja de Jesus, aguardamos apenas isso, aguardamos a volta do nosso Senhor glorioso nas maiores alturas, a fim de levar o seu povo para viver uma vida em eternidade com ele, uma vida de paz, uma vida de regozijo na sua presença. E isso vai nos impulsionar a fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu amo a volta de Jesus, automaticamente eu quero tentar apressar essa volta, né? Essa é a linguagem que muitos utilizam por aí. Eu quero trazer para esse texto nesse sentido aqui, tá? Como que eu posso apressar a volta de Jesus? Apressando a volta de Jesus, eu farei com que o máximo possível de pessoas ouçam a sua verdade e o seu evangelho. Como que eu faço isso? Anunciando. É isso mesmo. Se eu amo a volta de Jesus, eu evangelizo. Se eu amo a volta de Jesus, eu prego, eu ministro. Se eu amo a volta de Jesus, eu vou atrás das pessoas e das ovelhas perdidas, porque eu quero que esse dia chegue o mais rápido possível. E se eu quero que esse dia chegue o mais rápido possível, eu preciso arregaçar as minhas mangas e trabalhar para o reino. Porque eu estou esperando uma coroa, mas não é uma coroa que será dada para aqueles que não fazem nada para o reino de Deus. Deus não chama preguiçosos para a sua obra. Tanto é que Jesus não vem para buscar uma noiva que vai ser encontrada ociosa. Não. Em todos os textos que nós vemos falar sobre a segunda vinda de Jesus, nós vemos que a igreja é uma igreja que está trabalhando, é uma igreja que está com a mão no arado, é uma igreja que está angariando e multiplicando seus talentos para que o máximo de pessoas sejam alcançadas. Então, nós precisamos amar a volta de Jesus e por amar a volta de Jesus, nós iremos sim fazer missões. Nós iremos sim evangelizar e fazer o máximo possível para que o reino de Deus seja proclamado aos quatro cantos dessa terra. E que diante dessa palavra, você seja encontrado trabalhando, você seja encontrada trabalhando no reino de Deus. Se você não sabe qual é o seu chamado, eu te convido a acompanhar esse vídeo que está aqui acima no card aqui e ouça ele, dedique um tempo à sua oração, a oração diária e ao devocional diário, porque eu tenho certeza que Deus irá te usar para anunciar a volta dele aos quatro cantos dessa terra. Não se esqueça, não tenha medo, mas apenas ame a volta de Jesus.